palavra de Deus, ela é diferente de uma reza, né? Ela é a exposição, diferente da reza que foi criada pelos homens. Mas, irmãos, o Salmo 119, ó, eu queria que vocês lessem comigo. Eu vou ler aqui Salmo 119, nos primeiros versos. Eu queria que vocês prestassem atenção o que diz aqui o salmista. Bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? E o verso 10 para finalizar, todos juntos? De todo o coração te busquei, não me deixe fugir aos teus mandamentos. Amém? Eu queria que sempre que a gente lê a palavra de Deus, a gente ora. É importante orar porque você está lendo um texto que nós entendemos e cremos que é um texto divino, a despeito de ter sido um homem que Deus separou para escrever, mas é divino. A Bíblia ela é humana divina, né? Porque Deus escolheu homens santos para que narrasse todos os seus decretos, todos os seus oráculos, toda a sua lei. Então eu queria orar nesse instante. Vamos orar pedindo que Deus fale, através desse texto lido das suas escrituras, aos nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos? Feche os seus olhos e que eu vou dar um tempinho para você orar ao Senhor, de acordo com o texto que nós lemos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Observando segundo a tua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pela tua graça bendita, pelo teu perdão, pelo teu amor. Senhor, estamos aqui nesse acampamento, esse mês de julho, no ano de 2019, com o propósito de, Senhor, te adorar, com o propósito de ouvir a tua voz, de ser enriquecido pela tua palavra, de ser conduzido pelo teu Espírito Santo. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós a partir de mim. Ó Deus, nos ensina, e a tua palavra, ela faz esse ensinamento, que se eu observar as tuas prescrições, se andar nos teus caminhos, se atentamente, diligentemente, Senhor, guardá-la no meu coração, certamente eu viverei e viverei para a tua glória. Certamente andarei nos teus caminhos. Ó Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um desses jovens aqui presentes, dos adolescentes, das crianças, dos adultos. Ó Senhor, de cada um de nós, que possamos ser edificados como fomos hoje pela manhã, através da exposição da tua palavra, e certamente o seremos agora e também durante esses dias que estaremos reunidos. Ó Pai, no nome de Jesus, que aumente a nossa comunhão, a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Ó Senhor, te louvamos assim no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Gente, não existe coisa mais importante na nossa vida, na nossa caminhada. Veja que todos nós aqui, com quanto temos aqui gente de 11 anos, 12, 13, 14, 20, 30, 40, pessoas aqui talvez com 60, 70 anos, eu não sei, mas todos nós temos um tempo aqui de vida nesse mundo. E a nossa vida aqui só Deus sabe o último dia da nossa existência. E a morte nós sabemos que não só ela vem para as pessoas que estão na velhice. A morte também ela ceifa crianças, jovens, adultos, né? Velhos, ou seja, a morte é algo certo que todos nós temos nessa vida. Se tem uma coisa que você pode ter certeza, é que os seus dias e os meus dias estão contados. Nós não sabemos quantos anos temos de vida, mas uma coisa que esse texto nos chama a atenção, aqui no livro de Salmos, como nós lemos, veja lá em Eclesiastes, mas aqui esse texto, no verso de número 9, diz assim do Salmo 69, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E o salmista responde, observando segundo a tua palavra. Então observa que nos nossos dias aqui, que são efêmeros, são passageiros, e nós somos todos peregrinos, ou seja, nós estamos aqui por um pouco tempo,
Mas a palavra de Deus nos chama atenção para uma coisa, um fator importante da nossa vida. Se você um dia confessou Jesus como seu Salvador, se você faz parte da igreja, nós não estamos aqui falando para a religiosidade. Eu gosto de ir para a igreja, eu tenho uma turma legal lá na igreja, eu gosto de ouvir aquele grupo de louvor, eu gosto da igreja porque ela tem um coral muito bonito, eu gosto da igreja porque a igreja é bonita, tem mármore, tem granito, a igreja tem um andar lá, um departamento e tal. A igreja tem tantas coisas legais. Qual é o propósito de eu estar na igreja? Qual é o propósito de eu dizer para as pessoas que eu sou cristão, que eu sou evangélico, que eu sou um seguidor de Jesus? Qual é o propósito da nossa existência, a sua vida? Então, quando nós observamos o Salmo 119, que o irmão começou a dizer, pastor, a gente não vai ler esse texto todo não, né? São 176 versos, não é? É um salmo grande, é o maior texto, o maior capítulo da Escritura. Mas veja, sabe qual é a grande ênfase do Salmo 119? Ele, em todos os seus 176 versos, aponta para a coisa mais importante que a palavra de Deus faz. Ou seja, não existe nenhum capítulo, nenhum texto das Escrituras que faz a maior defesa acerca das Escrituras. Para que eu guarde no coração, para que eu conheça a palavra de Deus, não apenas de ouvir, porque os religiosos conhecem muitas coisas. Jesus disse lá em João capítulo 4, para uma mulher que era conhecedora apenas de uma parte da lei e que ainda estavam aguardando o Messias, e eles não sabiam que o Messias já tinha chegado ao mundo, assim como os judeus também, muitos não creram em Jesus, mas todos aqueles que viram em Cristo aquele que era o Senhor e Salvador, todos aqueles que enxergaram a divindade naquele homem, porque nós sabemos que Jesus tinha duas naturezas distintas. Ele era ele era um homem, como ele era Deus. E para que as pessoas pudessem saber que ele era Deus e tinha autoridade de Deus, ele fez tantos prodígios e maravilhas diante das multidões. Veja, nenhum de nós aqui conheceu Jesus, tocou em Jesus, ouviu a sua voz, né? Mas nós cremos exatamente pelo relato das Escrituras. A Bíblia Sagrada aponta exatamente para toda a revelação de Deus. E o Salmo 119 aponta para a verdade máxima. Toda a palavra de Deus, ela é alimento espiritual. Então, enquanto nós somos religiosos, nós conhecemos muitos textos, nós conhecemos muito da história da igreja, conhecemos muito sobre teologia. Sabe, as pessoas hoje, o que não falta é material teológico. E aí ele tem várias linhas de pensamentos, de ideologias, de convicções. E pessoas levantam bandeiras defendendo, eu sou desse autor, eu gosto do autor tal. E é interessante que se você observar, todos os reformadores, homens de Deus, nenhum deles apontava para si. Ou falavam de si para si, mas eles apontavam para Cristo. Hoje as pessoas estão apontando para personagens. Ou seja, hoje há muito culto da personalidade. Ou seja, as pessoas estão mais em destaque do que o autor da vida. Ou seja, quando nós falamos acerca de Deus e pregamos o Evangelho, temos que apontar apenas a suficiência de Cristo. E se você observar, é exatamente isso que faz o Salmo. Se você observar qualquer versículo do Salmo 19, e eu quero me deter nesses primeiros 10, veja que diz o salmista: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam aonde? Na lei do Senhor. O que significa isso? Eu serei irrepreensível se eu conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida. A lei do Senhor, ou seja, os seus mandamentos, as suas palavras, elas são deleite para a minha alma. Assim como começa o Salmo, né? Se você observar o Salmo 19, né? 100 capítulos antes desse que você está lendo, o Salmo 19, ele faz defesa de dois livros. O livro Mundo, quando você olha, exemplo, nós estamos nesse lugar maravilhoso. O Will, quando chegou aqui, disse: pastor, que lugar encantador, maravilhoso, lindo, lindo. Ele ficou, falando e falando, ficou encantado com tudo isso. E quando você sai da sua selva de pedra, né, que mora em prédio, que mora em casa, a gente quase não vê animais, quase não vemos árvores, plantas, flores, pássaros. Vocês perceberam de manhã a variedade de pássaros que cantam aqui? Vocês viram isso? Bichos, tem gente até que estava reclamando porque o galo canta muito cedo. E não tem... Sabe, eu gosto de galo, de galinha, né? Eu moro ali em Casa Forte, teve uma época que eu comprei alguns animais. E lá em casa parecia mais zoológico. Eu comprei aquela galinha que fazia tô fraco, né? Como é que chama o nome dela? Guiné. E comprei galo e galinha lá em casa. E, inclusive deram cria lá, os bichos ficaram encantados. Tem até uns videozinhos.
E lá em casa tem gato, os meninos querem criar agora tartaruga. Gato não, tem cachorro, etc. Então veja, quando você contempla todas as coisas e olha para os céus e o firmamento e os mares e os rios, o Salmo 19 diz que os céus proclamam o quê? A glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então o Salmo 19, fazendo uma inferência, ele fala sobre dois mundos. O mundo terra, para o universo que Deus fez, e o mundo palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Está lá no Salmo 19. E o Salmo 19, que eu estou mostrando para vocês, todos os seus versos, ou seja, todos os versículos apontam para a magistralidade das Escrituras. Veja o verso 2. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Então, se você analisar o Salmo 119, ele faz a maior apologia acerca da Escritura. Sabe qual é a coisa mais importante de nós fazermos parte da Igreja de Cristo? É conhecer o Evangelho e viver o Evangelho. Tem muita gente que está na igreja como um clube social religioso. Gente legal, uma conversa legal. E parece que na igreja há um estalo assim nas pessoas que até a linguagem delas mudam. Elas não falam palavrões porque parece que fora da igreja as pessoas têm uma linguagem de linguagem obscena, de linguagens que... na igreja não pode falar isso. Na igreja parece que as pessoas mudam de comportamento, de atitude. Parece que a igreja é algo místico. E eu quero dizer para vocês que igreja nenhuma na terra é mística. Ou seja, não é o templo que vai lhe salvar. Não é fazer parte de uma membresia da igreja que vai levar você ao céu. E muito menos ter o seu nome no rol de batismo, porque você foi batizado no ano tal, e o pastor orou e colocou a água sobre você e você foi batizado e agora você faz parte da ceia do Senhor, come o pão e bebe o vinho, agora você está no céu. Isso tudo faz parte da simbologia. Daqueles que creem em Cristo e aqueles que confessam a Jesus, eles são diante dos homens, eles professam a sua fé, mas a fé salvadora não é produzida pelo homem. Eu não posso obter os céus. Eu não tenho nada, ninguém nesse mundo, não há igreja, pastor, que faça você ser salvo. É só o Espírito Santo de Deus. Você, quando faz parte da igreja na terra, você está conectado com o céu. Significa vida de crente, vida de cristão autêntico, não é aquela apenas de religiosidade. Eu sigo a igreja, eu vou para os cultos, eu participo de algumas atividades. Estamos aqui num acampamento, um retiro espiritual, um momento em que a gente chama, convoca os irmãos. Vem com qual propósito? É claro, a gente vai brincar, a gente vai conhecer pessoas, mas a coisa mais importante, você deve se deter, é nesses momentos em que nós temos alguns minutos para ouvir o que Deus tem para nos falar. E Deus fala comigo, você, quando nós lemos as Escrituras. Isso que vocês estão fazendo, lendo a Bíblia, é Deus falando ao seu coração. E tudo que a palavra de Deus está nos ensinando hoje é que eu devo guardar a sua palavra no coração. Eu devo ter prazer. Você tem prazer em quê? Já parou para pensar? Tem gente que gosta de andar de skate, andar de bicicleta, gosta de assistir filme da Marvel, tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de escalar, eu não sei, ir à praia, ir a, sei lá, casa de campo. Cada um de vocês tem preferência de alguma coisa, né? Mas existe algo que é mais importante do que todas essas coisas. A palavra Eclesiastes, o pregador, e a mensagem central do livro de Eclesiastes é falar sobre a vaidade. Ainda que você conquiste todas as coisas nessa terra, tudo isso não passa de vaidade. Sabe por quê? Porque o homem pode construir monumentos, o homem pode construir e conquistar muitas coisas. Mas sabe qual é o fim dele? A morte. E o máximo que um vai conseguir é um busto dele, aqui jaz fulano, porque já partiu. Então tudo que você venha conquistar nessa vida, se você não tiver a salvação da sua alma, se você não tiver lutado para o alvo, para a conquista do prêmio supremo, que é a vida eterna em Cristo, então, tudo que você vier a conquistar nessa vida não passa de fumaça. Ele gosta dessa expressão, né? Fumaça, neblina, porque Eclesiastes significa tudo que é vaidade, significa tudo que é fútil. Porque se eu não guardar a palavra de Deus, se eu não tiver prazer, e eu não buscar a esse Deus que se revela a mim, que fala comigo, a igreja os missionários usam o termo assim, que a igreja é a agência de Deus na terra. Só a igreja tem autoridade de Deus para pregar o evangelho. Só a igreja foi revestida pelo poder de Deus para anunciar as boas novas de salvação. E nós, quando estamos aqui nesse lugar, nós somos uma igreja. Porque Jesus disse, quando tiver 2, quando tiver 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Foi aquilo que a gente cantou aqui. Jesus está entre nós.
Então, se Jesus está entre nós, eu não vou só ter um momento de respeito, porque Jesus está nesse culto, um momento de culto, eu modifico a minha linguagem, o meu comportamento, não. Jesus, ele não está no local. Jesus disse àquela mulher, olha, não é no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, mas o Senhor está no meio daqueles que o adoram em espírito e verdade. Então, se você de fato deseja seguir a Cristo, ser um verdadeiro adorador, não é a igreja que vai lhe transformar, mas o poder de Deus através do seu Espírito Santo. A palavra de Deus tem o poder de modificar o nosso coração. Então eu preciso meditar nela. O salmista continua dizendo no verso 4, tu ordenaste o quê? Os teus? Para que façamos o quê? Para que os cumpramos à risca. Ou seja, toda a lei de Deus, ela é boa. A palavra de Deus é boa. Hoje o William estava falando sobre os conselhos. Os pais às vezes dão muitos conselhos. Meu filho, não faça isso, cuidado com aquilo, olha aquilo outro. E a gente já está tão acostumado, né, que já fica até chateado. Já sei o sermão do meu pai de cor e salteado. Eu posso até descrever. Ele vai dizer isso, vai dizer isso, vai dizer isso. Mas na verdade, se você observar o livro de Provérbios, exatamente os conselhos do pai para o filho têm um propósito. O pai nunca disciplina o seu filho porque quer o mal. Quem aqui, exemplo, já foi disciplinado pelo seu pai? Quem aqui talvez levou umas palmadas, já ficou de castigo, já levou uma repreensão, já perdeu algumas condições porque cometeu algum auto indisciplinar? Aí eu pergunto a vocês, o pai de vocês não gosta de vocês, não ama vocês, quer o mal de vocês? A Bíblia diz que Deus nos repreende porque Ele nos ama. E o verdadeiro amigo é aquele que não dá tapinha nas suas costas. Quando você faz alguma coisa errada, ele, o verdadeiro amigo, olha nos seus olhos, abre o seu coração e compartilha e lhe dá bons conselhos. Mas o falso amigo, aquele amigo utilitarista, ele só tem você porque você tem alguma coisa a lhe dar. Ele, na verdade, não é o verdadeiro amigo. E Jesus, lá em João, capítulo 10, diz, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Se você faz parte da igreja do Senhor, você tem que saber uma coisa, fazer parte da igreja do Senhor é exatamente se entender que a palavra de Deus ela tem poder de nos transformar, de nos fazer novas criaturas. A palavra de Deus nos purifica de todo pecado. Então o Salmo 119, falando para os jovens, né? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E qual é a resposta dele? Observando o quê? Segundo o Netflix, segundo a última moda das novelas da Rede Globo, tem gente que gosta de novela, tem gente que gosta de determinados seriados, esses programas aí, que tem esses programas legais, eu não sei nem mais como é o nome dele, antes era o quê? Como é aquele programa que a turma, que a Globo tem, não sei se ainda tem aquele programa que o pessoal malha, né, não sei o quê, Malhação ainda tem aquele programa? Mas eles mudaram a roupagem agora, são vários cenários, né? Então veja qual é a mensagem do mundo para os jovens, qual é a mensagem deste século para as pessoas. O que é que o mundo busca? O livro de Provérbios já diz, o homem só busca o prazer, não é? O descansar. O homem, qual é o prazer do ser humano aqui? É divertir-se, alegrar-se, descansar e comer. Né? Divertir e comer. Ou seja, as pessoas sem Deus, sem uma visão a visão completa e verdadeira da verdade, quando nossos olhos eles caem em si, ou seja, quando nós caímos em si e enxergamos e conhecemos a verdade da palavra de Deus, nós saímos desse mundo fútil, desse mundo que parece que tem coisas boas, mas o seu fim é fim de morte. Porque o salário do pecado é a morte. E Deus diz que o seu dom, a sua graça bendita é a vida eterna. Então, ainda que os seus pais falem muito, reclamem muito, e dê conselhos que vocês parecem já estar enfadados de tanto ouvir, sabe que assim faz a palavra de Deus. Todos os mandamentos do Senhor visam o seu próprio bem. Visam a vida eterna. Sabe por quê? Porque às vezes os jovens, principalmente os jovens, os adolescentes, né? Eles são tão vigorosos na sua saúde, no seu vigor, que não sabem o dia de amanhã e não temem a morte. Eu assisti parece que foi um filme com a minha esposa, um dia que estava assistindo, e aí mostrando a cena de os jovens, o pessoal aproveitando a vida, aí numa festa, né, eles bebendo, e aí começaram também a provar drogas, né? Porque a bebida já não estava mais satisfazendo, né? Eles foram para as drogas. E aí as drogas mexem com a cabeça, mexem com os sentidos, e eles se sentem mais fortes, ainda mais audaciosos. E aí as coisas que quanto mais eles provam do mundo, sempre eles querem mais, mais e mais.
E aí esse jovem, desse filme que a gente assistiu, ele achando que é tão vigoroso, e sua mãe dando conselhos, mas ele nunca ouviu, e saiu com seus amigos um dia e não mais voltou. Foi a última saída dele. Porque em uma dessas saídas, ele parece que ele tomou bastante, né, consumiu bastante drogas, e aí quando ele estava no volante, perdeu os seus sentidos e bateu de frente com outro carro. Além de se matar, morreu, não esperava a morte dele, ele mesmo, ainda tirou a vida de outras pessoas inocentes. E no mundo nós temos visto todos os dias acontecendo isso e isso. E as pessoas pensam que a vida aqui é isso, é curtição. A vida é isso, eu sou muito jovem. Inclusive o Will contou a história, né? Hoje eu não tenho tempo ainda, eu sou muito jovem, meus filhos vão para a escola e tal. Então a gente parece que não presta atenção. Mas se você olhar, a sua vida, a nossa vida passa muito rápido. E daqui a pouco vocês já estarão, vocês hoje que ainda vão enveredar por uma faculdade, daqui a pouco vocês vão ver que já estão numa faculdade, e quando vocês imaginarem, vocês já estão trabalhando, fazendo estágio, e daqui a pouco vocês já vão pensar em casar, e daqui a pouco já chegam os filhos, e daqui a pouco você já está, e aí a gente vai vendo a vida passa, e a gente não fez a coisa mais importante. A gente não entregou o nosso coração. A gente não tem buscado a face do Senhor. Porque o Salmo 119, a premissa dele é exatamente o que eu e você devemos ter a palavra de Deus, porque ela vai nos conduzir nessa vida. O verso 7 diz: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Ou seja, nós só rendemos graças a Deus de verdade quando nós aprendemos a sua palavra. Então, o que eu quero trazer para vocês essa noite é que a palavra de Deus é a coisa mais importante da sua vida. Você deve olhar para esse livro chamado Bíblia não apenas como um elemento necessário para você estar enturmado na igreja. Não, você pode comprar a Bíblia de estudo. Tem várias Bíblias aí boas que falam de tantas coisas, tem tantos ensinamentos, mas a essência das Escrituras é o Evangelho. É a palavra de Deus. Esse evangelho, já dizia Moody, né? Ou as escrituras, a palavra de Deus vai livrar você do pecado, ou o pecado vai afastar você da palavra de Deus. Ou você entende que os conselhos dos seus pais visam o seu próprio bem, assim como a palavra de Deus diz: filho meu, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. A palavra de Deus é o prêmio maior. E veja que Deus planejou a nossa salvação. Deus enviou o seu Filho. Deus deixou revelada a sua palavra. A palavra de Deus ela é real, ela é verdadeira. E vocês não sabem quantas pessoas deixaram o mundo das drogas, o mundo da prostituição, o mundo da perdição, porque um dia ouviu falar acerca desse evangelho. E Cristo entrou no seu coração. E elas começaram a se alimentar desse alimento do céu. Isso que você tem em mão, chamado Bíblia, é o pão do céu, é o alimento de Deus. Então veja, vocês podem ter vários sonhos, vários objetivos na vida. E não é para deixar de ter. Nós não devemos deixar de estudar, não devemos deixar de planejar, de ter sonhos, mas nada nesse mundo pode, mudar o foco da sua vida. Então se você hoje faz parte da igreja, se você está aqui hoje não por acaso, está nesse momento de comunhão, está conhecendo pessoas. E nós que somos mais velhos no Evangelho, devemos estar lembrando que nós devemos dar bom testemunho. Devemos não só ser legais uns com os outros, não apenas falar algumas palavras, jargões evangélicos, mas tem gente aqui que precisa de um ombro amigo, precisa de conselhos verdadeiros, não tapinha nas costas, mas precisa talvez uma palavra de orientação. Talvez pessoas aqui precisem que você ore por ela. Muitos aqui não sabem, mas talvez jovens aqui podem estar passando dificuldades no relacionamento com os pais, no relacionamento com os amigos. Talvez muitos aqui estejam frustrados, muitos talvez estejam sem expectativa de vida, muitos estejam aqui desanimados. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele ouve a oração. Eu quero dizer para você que Deus fala e responde todas as suas inquietações nesse livro que você tem no seu colo. As Escrituras, ela é poder de Deus. As Escrituras revelam a vontade de Deus. Então, e se você observar, eu quero concluir todo o Salmo 119, e eu vou pegar para vocês aqui, nesse mesmo Salmo 119, veja o que diz aí, o verso número 100, Salmo 119,
Diz assim, ó, Salmo 119, verso 101. 101 diz assim, ó, Salmo 119, 101. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar o quê? De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Aí veja o que diz ainda o Salmo de número 115. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar o quê? Os mandamentos do meu Deus. Veja ainda o verso de número 125 desse mesmo Salmo. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça o que? Os teus testemunhos. E aí o último verso que eu quero mostrar para vocês é exatamente o verso de número 175. Veja aí, todos vamos ler juntos o 175. Viva a minha alma para louvar-te. Ajude-me os teus juízos. Então, de que maneira nós podemos guardar puro o nosso coração? Observando a palavra de Deus. Ela tem poder para nos purificar, ela tem poder para nos conduzir, ela tem poder para nos transformar. Sabe, naquele momento que você muitas vezes se sente sozinho, desesperado, sem resposta, saiba que Jesus, esse Jesus que morreu por você na cruz, ele não é um Deus que está distante, ele diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a sua palavra é prova disso. Quando nós lemos evangelhos, quando nós nos alimentamos desse pão do céu, o Espírito Santo de Deus cada vez mais nos reaviva a palavra do Senhor. E eu quero dizer para vocês que por mais jovens que vocês acham que são, o tempo passa muito rápido. Mas assim como diz lá o texto base, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, pelos quais chega a dizer, não tenho neles prazer. É hoje que você deve oferecer o melhor da sua vida, no vigor, na força, na sua juventude. É hoje que você deve consagrar o seu coração ao Senhor. É agora que o Senhor chama para que você seja seu discípulo, seu seguidor. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor, se você observar em casa, curiosamente, né? Leia o Salmo 119 e veja que todos os versículos, todos os 176 versos, todos eles apontam para a magistralidade, para a divindade, para a bênção que é a palavra de Deus. Porque é mandamento, é lei, é instrução, é correção. Então que a gente não viva apenas das coisas que passarão, mas que nos apeguemos às coisas eternas, às coisas que são perenes, e não às coisas que são transitórias, porque tudo há de passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine a dedicar-nos a nossa vida nos seus mandamentos. Amém?